Nas terras áridas do sertão nordestino, onde o sol queima sem piedade e a vida se desenrola entre espinhos e pedras, Deus escolheu um homem simples para ser sua voz profética. Frei Damião de Bozzano, capuchinho italiano que dedicou mais de 60 anos de sua vida evangelizando os rincões mais esquecidos do Brasil, carregava em seu peito uma mensagem que fazia multidões tremerem e corações se converterem. Este servo humilde, que percorreu mais de 1 milhão de quilômetros pregando o Evangelho, não falava apenas de sua própria sabedoria. Em suas palavras ecoava o sopro do Espírito Santo, revelando verdades que ultrapassavam os limites do tempo e do espaço. E entre todas as suas profecias, uma se destacava com particular intensidade, causando profundo impacto em todos que a ouviam. Era comum, durante suas pregações nas praças públicas e nas pequenas igrejas do interior, Frei Damião alertar sobre um tempo que viria quando a misericórdia divina chegaria ao seu limite. Com voz firme e olhar penetrante, ele anunciava que haveria um sinal claro, inconfundível, que marcaria o fim de uma era e o início de outra. Este sinal não seria apenas físico, mas também espiritual, tocando o âmago da humanidade e revelando o estado verdadeiro dos corações. O santo frade falava de um momento na história quando Deus retiraria sua mão protetora de sobre a terra, não por crueldade, mas por justiça. Durante décadas, ele havia observado a crescente rebeldia da humanidade contra os mandamentos divinos, o abandono da fé, a corrupção dos costumes e a frieza espiritual que se espalhava como uma peste invisível. Em suas pregações memoráveis, principalmente aquelas realizadas nas décadas de 1960 e 1970, Frei Damião descrevia com detalhes impressionantes como seria esse sinal profetizado. Segundo suas palavras, inspiradas pelo alto, seria algo que aconteceria simultaneamente no céu e na terra, no mundo físico e no espiritual, impossível de ser ignorado ou negado. O sinal físico, conforme anunciava o venerável religioso, seria uma perturbação na ordem natural das coisas. Os elementos se agitariam de forma incomum. Os ventos soprariam com força jamais vista, as águas se revolveriam e a própria terra tremeria. Mas não seria apenas um fenômeno isolado, seria uma sequência de eventos encadeados que despertariam até mesmo os mais céticos para a realidade de que algo extraordinário estaria acontecendo. Porém, o aspecto mais impactante de sua profecia não se referia ao mundo material, mas ao espiritual. Frei Damião alertava que, simultaneamente aos sinais físicos, haveria uma divisão clara e definitiva entre aqueles que servem a Deus e aqueles que o rejeitam. Seria como se um véu fosse removido dos olhos da humanidade, revelando a verdadeira natureza de cada coração. Neste momento profético, segundo as palavras do santo missionário, os corações verdadeiramente convertidos experimentariam uma paz sobrenatural, uma certeza inabalável na proteção divina, mesmo em meio ao caos. Por outro lado, aqueles que viviam no pecado e na rebeldia contra Deus sentiriam um terror inexplicável, uma angústia profunda que nenhum poder humano conseguiria acalmar. O frade capuchinho enfatizava que este sinal marcaria o fim do tempo da misericórdia abundante e o início do tempo da justiça divina. Não que Deus deixasse de ser misericordioso, mas sua paciência com a humanidade rebelde chegaria ao limite estabelecido desde toda a eternidade. A partir desse momento, as consequências dos pecados individuais e coletivos começariam a se manifestar de forma mais intensa e imediata. Durante suas pregações, Frei Damião costumava fazer uma pausa dramática após descrever esses eventos futuros, observando atentamente os rostos de seus ouvintes. Então, com voz ainda mais grave, continuava explicando que este seria também o momento da grande separação.
Como o joio separado do trigo, como as ovelhas separadas dos cabritos, a humanidade seria dividida não por critérios humanos, mas pela condição real de cada alma diante de Deus. Aqueles que haviam cultivado uma vida de oração, de sacramentos, de caridade verdadeira e de obediência aos mandamentos divinos, encontrariam refúgio na proteção do Altíssimo. Suas almas, purificadas pela graça, reconheceriam imediatamente o chamado divino e responderiam com confiança filial. Estes experimentariam, mesmo em meio às tribulações externas, uma paz que ultrapassa todo o entendimento humano. Já aqueles que haviam escolhido viver segundo os critérios do mundo, priorizando os prazeres carnais, a busca desenfreada por riquezas, o orgulho, a soberba e a rejeição da autoridade divina, enfrentariam o terror de se verem despidos de toda a proteção celestial. Seria como se, de repente, compreendessem a gravidade de suas escolhas e a proximidade do juízo divino. Frei Damião insistia que este não seria um castigo arbitrário de um Deus vingativo, mas a consequência natural e justa das escolhas livres de cada pessoa. Durante toda a vida terrena, Deus oferece inúmeras oportunidades de conversão, perdão e mudança. Porém, chegaria um momento quando esta oferta seria retirada, não por falta de amor divino, mas por respeito à liberdade humana de escolher definitivamente seu destino eterno. O santo missionário alertava também sobre a natureza do tempo que seguiria a este sinal profético. Seria um período de purificação intensa, quando as estruturas humanas construídas sobre bases falsas começariam a ruir. Sistemas políticos, econômicos e sociais que se fundamentavam na negação de Deus e na exaltação do homem como medida de todas as coisas enfrentariam crises sucessivas e irreversíveis. Neste contexto de transformação radical, apenas aqueles que haviam edificado suas vidas sobre a rocha sólida da fé em Cristo permaneceriam firmes. Como árvores com raízes profundas que resistem às tempestades mais violentas, os verdadeiros servos de Deus encontrariam forças sobrenaturais para enfrentar as provações que viriam. Mas a mensagem de Frei Damião não era apenas de advertência, também era de esperança. Ele constantemente lembrava que, enquanto houvesse tempo, ainda seria possível a conversão sincera. O sinal profetizado seria também uma última oportunidade de misericórdia, um chamado final para que as almas se voltassem para Deus com coração contrito e humilhado. O venerável religioso costumava ilustrar esta verdade com a parábola das virgens prudentes e das virgens nécias. Assim como algumas se prepararam adequadamente para a chegada do esposo, mantendo suas lâmpadas acesas com óleo suficiente, outras foram negligentes e se encontraram despreparadas no momento decisivo. A diferença não estava na inteligência ou nos recursos materiais, mas na vigilância espiritual e na preparação constante. Durante suas pregações mais impactantes, Frei Damião descrevia vividamente como seria o estado interior daqueles que não se prepararam adequadamente para este momento profético. Seria como acordar de um sonho profundo e se deparar com uma realidade assustadora. Toda a falsa segurança construída sobre bases materiais e humanas desmoronaria em instantes, deixando estas almas em pânico absoluto. Por outro lado, aqueles que haviam levado a sério os chamados constantes de Deus à conversão experimentariam uma transformação interior extraordinária. Seria como se seus olhos espirituais se abrissem completamente, permitindo-lhes enxergar a realidade sob uma perspectiva completamente nova. O que antes parecia importante e urgente revelaria sua verdadeira insignificância, enquanto o que parecia distante e abstrato se tornaria concreto e presente. O santo missionário enfatizava que a preparação para este momento profético não poderia ser improvisada ou superficial.
exigiria uma conversão autêntica e profunda, um compromisso sério com a vida cristã em todos os seus aspectos. Não bastaria uma religiosidade exterior ou formal, seria necessária uma transformação real do coração, uma mudança radical de mentalidade e de estilo de vida. Esta preparação deveria incluir, segundo os ensinamentos de Frei Damião, diversos elementos fundamentais. Primeiro, uma vida de oração constante e fervorosa, não apenas nos momentos de dificuldade, mas como respiração natural da alma. A oração deveria ser tanto vocal quanto mental, tanto individual quanto comunitária, sempre buscando uma união cada vez mais íntima com Deus. Segundo elemento essencial seria a frequência regular aos sacramentos, especialmente a confissão e a Eucaristia. O santo religioso insistia que os sacramentos são canais privilegiados da graça divina, meios estabelecidos pelo próprio Cristo para santificar e fortalecer as almas. Quem negligenciasse estes tesouros espirituais estaria privando-se voluntariamente do auxílio sobrenatural necessário para enfrentar as provações futuras. O terceiro aspecto fundamental da preparação seria a prática constante da caridade cristã. Não apenas a esmola material, mas especialmente a caridade espiritual, o perdão das ofensas, a paciência com as limitações alheias, a disposição de servir ao próximo sem esperar recompensas humanas. Frei Damião costumava dizer que a verdadeira medida da conversão não estava nas palavras bonitas ou nas práticas piedosas exteriores, mas na capacidade real de amar como Cristo amou. A penitência e a mortificação voluntária constituíam o quarto pilar desta preparação espiritual. O santo missionário ensinava que era necessário acostumar-se desde já à renúncia dos prazeres mundanos excessivos, aos sacrifícios pequenos, mas constantes, à disciplina dos sentidos e dos apetites desordenados. Quem não aprendesse a dominar-se voluntariamente na prosperidade seria dominado involuntariamente pela adversidade. Por fim, Frei Damião destacava a importância fundamental do desprendimento dos bens materiais. Não se tratava de uma pobreza externa necessariamente, mas de uma liberdade interior em relação às riquezas, ao conforto excessivo, à segurança baseada apenas em recursos humanos. Era preciso aprender a confiar realmente na providência divina, colocando Deus acima de qualquer criatura ou circunstância. O venerável religioso costumava concluir suas pregações sobre este tema com um apelo dramático e comovente. Com voz embargada pela emoção e olhos cheios de lágrimas, suplicava aos seus ouvintes que não desprezassem os avisos celestiais, que não endurecessem seus corações diante dos chamados divinos à conversão. Nestes momentos mais intensos de sua pregação, era comum ver multidões inteiras prostradas em terra, chorando abundantemente, reconhecendo suas culpas e prometendo mudança de vida. O próprio Espírito Santo parecia descer visivelmente sobre os presentes, tocando os corações mais empedernidos e despertando até mesmo os pecadores mais obstinados. Agora, irmãos e irmãs, é chegado o momento mais solene desta reflexão. É preciso que cada um de nós examine sinceramente os sinais dos tempos e se questione com toda honestidade se já não estamos presenciando o cumprimento desta profecia, tão grave quanto verdadeira, que o santo Frei Damião anunciou com tanta insistência. Observem ao redor e vejam como o mundo se transformou de forma acelerada nas últimas décadas. A rebelião contra Deus e seus mandamentos atingiu níveis jamais vistos na história da humanidade. O que antes era considerado pecado grave, agora é exaltado como virtude. O que antes era motivo de vergonha, agora é celebrado publicamente. A própria ordem natural criada por Deus está sendo sistematicamente negada e combatida.
Vejam como a família, esta instituição sagrada estabelecida pelo próprio Criador, está sendo atacada e destruída por todos os lados. O matrimônio entre homem e mulher, sacramento sagrado e base da sociedade cristã, é zombado e relativizado. A educação das crianças foi arrancada das mãos dos pais e entregue a sistemas que deliberadamente afastam os pequenos de Deus. A inocência infantil é corrompida desde a mais tenra idade por conteúdos que antes fariam corar até mesmo adultos experimentados. Observem também como a Igreja Católica, corpo místico de Cristo e depositária da verdade revelada, enfrenta ataques sem precedentes, tanto de fora quanto de dentro. Quantos que deveriam ser pastores se tornaram lobos disfarçados? Quantos altares foram profanados? Quantas doutrinas foram diluídas? Quantas tradições sagradas foram abandonadas em nome de uma falsa modernidade que nada mais é que apostasia disfarçada? Presenciem como os valores cristãos, que durante séculos foram o fundamento da civilização ocidental, agora são considerados intolerância e fanatismo. A verdade objetiva foi substituída pelo relativismo. A moral universal foi substituída pelo subjetivismo. O bem e o mal não existem mais como realidades absolutas, mas apenas como opiniões pessoais que podem ser modificadas conforme a conveniência de cada um. Contemplem o estado da juventude atual, nossa esperança futura, e vejam como está perdida em meio a vícios degradantes, filosofias nihilistas e uma sede insaciável por prazeres que jamais satisfazem realmente. Gerações inteiras cresceram sem conhecer a Deus, sem reverência pelo sagrado, sem respeito pela autoridade legítima, sem amor pela pátria, sem compromisso com a verdade. E o que dizer dos sinais físicos que se multiplicam diante de nossos olhos? Fenômenos climáticos cada vez mais intensos e destruidores varrem o planeta. Terremotos, furacões, inundações, secas extremas se sucedem em ritmo alucinante. A própria Terra parece gemer sob o peso dos pecados humanos, como se toda a criação aguardasse ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. Epidemias e pandemias se espalham rapidamente, lembrando à humanidade soberba sua fragilidade diante das forças que não pode controlar. Guerras e rumores de guerras se multiplicam por todos os continentes. Nações se levantam contra nações, e o ódio parece ter tomado conta dos corações humanos de forma epidêmica. A economia mundial, construída sobre bases materialistas e especulativas, manifesta sinais crescentes de instabilidade. Sistemas financeiros que pareciam sólidos como rochas, revelam-se castelos de cartas que podem desmoronar a qualquer momento. A desigualdade social atinge níveis que provocam revoltas e convulsões por toda parte. Mas talvez o sinal mais evidente e terrível seja a condição espiritual da humanidade atual. Nunca houve tantos recursos para conhecer a verdade e nunca houve tanta cegueira espiritual. Nunca a informação circulou tão rapidamente e nunca houve tanta confusão mental. Nunca houve tantas possibilidades de comunicação e nunca houve tanto isolamento e solidão. Observem como a indiferença religiosa se espalhou como um vírus mortal. A maioria das pessoas vive como se Deus não existisse, preocupada apenas com prazeres imediatos e sucessos temporários. Quando pensam em religião, é apenas como mais uma opção entre muitas, como um produto de consumo que pode ser escolhido ou descartado conforme a conveniência pessoal. Mesmo entre aqueles que se dizem cristãos, quantos realmente vivem como tais? Quantos frequentam os sacramentos regularmente? Quantos mantêm uma vida de oração constante? Quantos se esforçam sinceramente para seguir os mandamentos divinos? Quantos estão dispostos a sacrificar seus interesses pessoais pelo bem do próximo ou pela glória de Deus?
A frieza espiritual que Frei Damião tanto combateu e contra a qual alertou se tornou a característica dominante de nossa época. Corações que deveriam arder de amor divino estão gelados como pedras. Almas que deveriam aspirar às realidades eternas estão completamente mergulhadas nas preocupações temporárias. Mentes que deveriam contemplar a verdade suprema estão ocupadas apenas com futilidades e entretenimentos vazios. E diante de todos estes sinais claros e incontestáveis, quantos estão realmente se preparando espiritualmente? Quantos levam a sério os avisos que Deus multiplica através de todos os meios possíveis? Quantos estão dispostos a mudar radicalmente de vida antes que seja tarde demais? A profecia de Frei Damião sobre o grande sinal que marcará o fim do tempo da misericórdia não deve ser vista como uma ameaça distante, mas como uma realidade que pode se manifestar a qualquer momento. Talvez já estejamos vivendo os primeiros momentos desta grande transformação. Talvez o sinal já tenha começado a se manifestar de forma gradual, preparando a humanidade para sua manifestação plena e definitiva. Por isso, meus irmãos, é chegada a hora do exame de consciência mais sério e profundo de toda a nossa existência. Não podemos mais adiar esta confrontação honesta com nosso estado espiritual real. Não podemos mais nos enganar com desculpas vazias ou justificativas convenientes. Deus conhece cada pensamento, cada intenção e movimento de nosso coração. Perguntemo-nos sinceramente diante do Santíssimo Sacramento, diante do crucifixo, diante da imagem de Nossa Senhora, como está realmente nossa alma. Estamos vivendo em estado de graça ou em estado de pecado? Nossa consciência está tranquila ou nos acusa constantemente? Nosso relacionamento com Deus é íntimo e confiante ou distante e formal? Examinemos nossa vida de oração. Oramos todos os dias com fervor e atenção, ou apenas de vez em quando e por obrigação? Reservamos tempo suficiente para o diálogo com Deus, ou Ele recebe apenas os restos de nossa agenda? Nossa oração é verdadeira conversa com o Pai Celeste ou mera recitação mecânica de fórmulas decoradas? Analisemos nossa frequência aos sacramentos. Confessamo-nos regularmente, com sincero arrependimento e firme propósito de emenda, ou apenas raramente e por costume? Recebemos a Eucaristia dignamente, preparados pela oração e pelo jejum, ou a recebemos rotineiramente sem a devida reverência? Aproveitamos realmente estas fontes de graça ou as desperdiçamos por negligência? Questionemo-nos sobre nossa caridade para com o próximo. Perdoamos sinceramente as ofensas recebidas ou alimentamos ressentimentos e desejos de vingança? Ajudamos realmente os necessitados ou fechamos os olhos para suas necessidades? Falamos bem de todos ou nos comprazemos em fofocas e críticas destrutivas? Servimos aos outros por amor a Deus ou apenas quando nos convém? Reflitamos sobre nossa relação com os bens materiais. Estamos verdadeiramente desprendidos ou somos escravos de nossas posses? Usamos nossa riqueza para fazer o bem ou apenas para nosso conforto pessoal? Confiamos realmente na providência divina ou nossa segurança está depositada apenas em recursos humanos? Examinemos também nossa pureza de intenções. Fazemos o bem para agradar a Deus ou para receber elogios humanos? Nossas ações brotam do amor sincero ou do interesse próprio? Buscamos realmente a santidade ou apenas a aparência de piedade? E diante desta análise sincera, se descobrirmos que nossa situação espiritual não corresponde ao que Deus espera de nós, não é momento para desespero, mas para esperança. Ainda há tempo para a conversão autêntica. Ainda é possível recomeçar com seriedade. Ainda podemos nos preparar adequadamente para o que vier. Mas esta conversão não pode ser superficial ou temporária. Deve ser radical e definitiva.
Não basta sentir remorso pelos pecados cometidos, é preciso ter verdadeiro arrependimento, que inclui a firme resolução de não pecar mais. Não basta reconhecer nossos erros, é preciso tomar medidas concretas para corrigi-los e evitá-los no futuro. Esta conversão deve começar com uma confissão sincera e completa, na qual abramos totalmente nosso coração ao sacerdote que representa o próprio Cristo. Não devemos ter vergonha de revelar nossos pecados, pois é através desta humilhação salutar que obtemos o perdão divino e a paz de consciência. O sacramento da penitência é como um novo batismo que nos devolve a pureza original. Após a confissão, é fundamental estabelecer um programa de vida espiritual sério e consistente. Oração diária em horários fixos, não apenas quando nos lembramos ou quando temos vontade. Leitura espiritual regular, especialmente da Sagrada Escritura e das vidas dos santos. Frequência dominical à Santa Missa, não como obrigação pesada, mas como necessidade vital da alma. É preciso também criar um ambiente familiar verdadeiramente cristão, onde Cristo seja o centro e modelo de todos os relacionamentos. Oração em família, educação cristã dos filhos, eliminação de tudo que possa ofender a Deus ou corromper a inocência. A casa deve ser um pequeno santuário onde se respira santidade. Devemos estabelecer uma hierarquia correta de valores, colocando Deus em primeiro lugar, depois a família, depois o trabalho e os demais compromissos. Quando esta ordem está invertida, toda a vida fica desequilibrada e os frutos espirituais não aparecem. É preciso ter coragem de fazer as mudanças necessárias, mesmo que isso signifique sacrifícios materiais. A preparação para os tempos difíceis que podem vir deve incluir também o fortalecimento da vida comunitária cristã. Precisamos nos unir com outros cristãos verdadeiramente convertidos, apoiando-nos mutuamente na perseverança e no crescimento espiritual. Sozinhos, somos mais frágeis diante das tentações e provações. É fundamental também desenvolver uma verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe Celestial e refúgio dos pecadores. Em todos os momentos de crise da história, Maria sempre esteve presente para proteger e orientar seus filhos fiéis. Sua intercessão é poderosa diante de Deus e sua proteção maternal é nossa garantia de segurança. A devoção mariana deve ser expressa através do rosário diário, da consagração pessoal e familiar ao Imaculado Coração de Maria, da observância dos primeiros sábados, conforme ela pediu em Fátima. Maria é o caminho mais seguro para Jesus e a fortaleza inexpugnável contra todos os ataques do inferno. Finalmente, meus caríssimos irmãos, é preciso que assumamos nossa responsabilidade apostólica. Não basta cuidar de nossa própria salvação, devemos nos preocupar também com a salvação dos outros. Através do exemplo, da oração e da palavra adequada no momento certo, podemos ser instrumentos de Deus para tocar corações e provocar conversões. O tempo é curto e a colheita é abundante. Cada alma que se perde é uma tragédia eterna. Cada conversão que provocamos é uma vitória do bem sobre o mal. Não podemos ser cristãos egoístas, preocupados apenas conosco mesmos, mas cristãos missionários, dispostos a tudo para que o reino de Deus se estabeleça nos corações. O chamado de Frei Damião ecoa ainda hoje com toda a sua força profética. O sinal anunciado pode estar mais próximo do que imaginamos. Mas enquanto houver tempo, há esperança. Enquanto nosso coração bater, é possível a conversão. Enquanto respiramos, podemos nos preparar. Não desprezem, portanto, este último chamado. Não endureçam seus corações, como fizeram os contemporâneos de Noé, que zombaram de seus avisos até que as águas os cobriram. Não sejam como os habitantes de Sodoma e Gomorra, que persistiram no pecado até que o fogo do céu os consumiu.
Sejam como as virgens prudentes que prepararam suas lâmpadas com óleo suficiente. Sejam como os servos fiéis que foram encontrados acordados quando o Senhor chegou. Sejam como aqueles que ouviram a voz de Deus e responderam prontamente ao seu chamado. A misericórdia divina ainda está disponível. A porta da salvação ainda está aberta. O tempo da graça ainda não terminou, mas pode terminar a qualquer momento. Por isso, hoje, neste instante, tomem a decisão mais importante de suas vidas. Convertam-se verdadeiramente, entreguem-se completamente a Deus. Preparem-se espiritualmente para o que vier. Que a Santíssima Trindade os abençoe. Que a Virgem Maria os proteja. Que São José os guie. Que todos os santos intercedam por vocês. E que a alma do venerável Frei Damião, do alto do céu, continue rogando por nossa conversão e preparação espiritual. O tempo é chegado. A hora é esta. Não há mais o que esperar. Decidam-se agora, enquanto ainda é tempo, para que quando vier o grande sinal profetizado, vocês sejam encontrados entre os filhos da luz e não entre os filhos das trevas. Amém.